Perder tempo é muito pior do que perder dinheiro. Você precisa fazer uma reflexão. Quem são as pessoas que você anda? Quem você curte? Quem são os seus amigos? Quais são as pessoas que te influenciam? Onde você coloca o seu tempo? Porque tudo isso combinado vai gerar os teus resultados. E é muito pior perder tempo do que perder dinheiro, porque tempo é finito, dinheiro não. O dinheiro está em abundância. Você pode apenas ainda não ter tido o acesso. Se você conversar com as pessoas que já chegaram lá, que já construíram coisas grandes, elas vão te dizer o seguinte: se por acaso elas perdessem tudo, com o conhecimento que elas têm, com o network que elas têm e com a energia que elas têm, elas reconstruiriam tudo novamente. Mas tempo não, o tempo fica para trás. Por isso, está na hora de, agora, nesse momento, você tomar uma decisão. Como você pode fazer uma melhor gestão do seu tempo, do seu ambiente, das pessoas que você frequenta, para fazer com que esse ano seja o melhor ano da tua história. Eu quero te apresentar aqui, eu separei para vocês 7 hábitos das marcas que performam, mas antes eu quero te apresentar uma matriz. Essa matriz é a base do que a gente acredita aqui no Model Flow, das marcas que performam, que é lugares certos, pessoas certas e conhecimento correto. Olha que interessante, muitas vezes você pode estar no lugar correto, com as pessoas corretas e não ter o conhecimento, né, que é o direcionamento. Você pode estar no lugar correto, com o conhecimento correto, mas muitas vezes as pessoas não são as corretas e elas vão acabar te distraindo, te tirando do eixo, não te incentivando, vamos colocar assim, a atingir os seus resultados. Ou tem uma terceira opção, que essa sim é bem interessante também. Muitas vezes você está com as pessoas certas, tem o conhecimento correto, porém está no lugar errado. Eu quero te apresentar aqui, por exemplo, a case de um mentorado nosso que nos procurou agora recente, um casal, que queriam que a gente fizesse uma análise de marca deles, e no fringir da análise, o que foi que a gente entendeu? Eles tinham muito claro a persona, o produto estava excelente, porém, dentro do contexto dele, a marca estava mal posicionada, o lugar onde a marca estava não fazia sentido, aquele local não pagaria o preço, não teria os clientes que a marca estava atrás de procurar. Então, muitas vezes, é fácil fazer essa reflexão quando é para a marca, né? Mas isso funciona muito com a gente também. Então, pessoas, lugares e conhecimento, tá certo? Tá na hora de você, de fato, tomar a decisão e não perder mais tempo. Como que você vai fazer isso? Eu trouxe aqui 7 hábitos das marcas que performam, que eu tenho certeza que se você implantar a partir de agora, isso vai fazer toda a diferença no teu projeto. Quais são esses hábitos? Primeiro, mix de produto assertivo, isso aqui tem muito a ver com foco. Cronograma de coleção, ou seja, tempo, a gente está falando de tempo, e tem muitas marcas que não sabem gerenciar o cronograma, nem muitas vezes montam, trabalham muitas vezes do que a gente chama da mão para a boca ali em 30 dias. E vocês vão entender porque que isso não funciona. Conhecimento em T e os 6 pilares da moda, inclusive isso aqui faz parte do nosso método. Você precisa conhecer um pouco de tudo e com profundidade de algo dentro dos 6 pilares da moda. Eu vou falar para vocês mais à frente. Metas com sazonalidade, existe previsibilidade dentro da sazonalidade. Então, quais são os tipos de meta e decisão que você tem que tomar ao longo do tempo? Nós vamos falar sobre isso. Controle do capital de giro. Muitas vezes, muitas marcas ficam com caixa sufocado por uma má gestão, inclusive do tempo, por não ter um cronograma correto, metas definidas. Gestão de estoque. Muita gente negligencia isso aqui. E uma má gestão de estoque pode te gerar saldo de mercadoria ou falta de mercadoria. Nos 2 casos isso é problema. E o 7º ponto, eu sempre gosto de trazer algo ligado ao digital, tá? Que aqui a gente está destacando o conteúdo estratégico. Olha só, conteúdo estratégico para as redes sociais, tá? Inclusive nós estamos aqui numa delas, então faz parte disso, tá? Mas talvez você ainda não me conheça. Eu me chamo Vini Souza, especialista em gestão de marcas de moda, e tenho ajudado empreendedores a tirarem suas marcas do zero, ou aqueles que muitas vezes têm suas marcas, mas não têm os resultados que gostariam e querem crescer cada vez mais. E a gente implanta os conceitos das marcas que performam para que você aumente suas vendas e tenha lucro.
Papo de hoje, nós vamos conversar sobre esses 7 hábitos das marcas que performam, tá? Mas eu quero te trazer mais uma analogia aqui nesse processo. Imagina o seguinte: começou o ano e 2 pessoas tomaram a decisão, porque eu falo muito de meta é muito importante. Eu quero nesse vídeo aqui trazer um novo conceito. Imagina que você tem muito claro qual é a sua meta, mas existem 2 pessoas que ao longo do ano, exatamente agora no meio do ano, elas se encontram e uma está performando e outra não está. Ou seja, existem aquelas pessoas que porventura desistem fácil, certo? Elas até começam o ano com entusiasmo, elas até topam o desafio para começar, mas acabam desanimando ao longo do processo, perdem o foco, se distraem e acabam não tendo um compromisso com seus objetivos e não seguem adiante. Mas tem outro perfil de pessoa que são aquelas que persistem, que mesmo diante dos desafios, mesmo diante da sazonalidade, que é uma característica do nosso segmento, elas seguem em diante, elas seguem em frente, elas têm a resiliência e se adaptam às nuances do mercado. E não importa, sendo muito franco com você, qual é o teu cenário aqui, o que vai importar é a decisão que você vai tomar daqui para frente. 60 a 70% do faturamento das marcas de moda estão nesse período, ou seja, essa metade do ano ela vale muito mais do que o primeiro, e é essa decisão que vai fazer toda a diferença. Então vamos entrar aqui, tá? Nos 7 hábitos, e eu quero começar com esse. Mix de produto assertivo. Você precisa desenvolver os produtos para os seus clientes e não o contrário. Muitas marcas querem pegar o que elas querem fazer e encontrar os clientes, né? Elas querem desenvolver os produtos e encontrar os clientes para ela, quando na verdade isso é o contrário. Nós precisamos entender quais são as necessidades e desejos do nosso público-alvo para assim ser muito assertivo. Claro que as tendências de moda, as tendências de mercado, elas fazem sim a diferença. Claro que esse mix de produto tem que estar dentro da identidade da marca. Mas o que eu percebo é que muitos criativos, eles acabam fazendo as marcas pensando em si. E você não pode. Você até pode ser a persona da marca, mas tem que estar muito atento aqui aos dados, que muitas vezes aquilo que você gosta não necessariamente é aquilo que vende. E eu falei agora há pouco com a case da Insider Store, que lá um dos grandes motivos dele, lá do sucesso deles, foi o foco numa única coisa, aquelas tech t-shirts. Apesar de que hoje, quando eles entram no jogo do poder por D, eles têm aí mais de 90 itens nos seus produtos, tá certo? Na sua cartela de produtos. O segundo item é cronograma de coleção. Cara, isso é muito importante, jovem. Você precisa definir qual é o seu modelo de negócio, se é varejo atacado, porque isso muda muito na hora de você montar o seu cronograma. Modelo de fabricação, se é próprio, private label. Obviamente, quando é próprio, você tem um perfil de cronograma, uma deadline. Quando é private label, é outro. E aí, dependendo de quem são seus parceiros, você tem que se adequar a isso, tá? E é muito importante, uma vez que você sabe o modelo de negócio e o modelo de fabricação, definir quais são todas as etapas do processo e a deadline de cada etapa dessa, tá? E aqui tem um erro muito comum nesse processo. Muitas marcas acabam deixando tudo para cima da hora. É muito comum falar com nossos alunos, com membros dos nossos mentorados, que muitos deles trabalham no conceito de 30 dias, ou seja, eles rodam a coleção sempre em 30 dias. É o que a gente brinca falando da mão para a boca, e não dá. Quando você trabalha nesse processo, você não tem tempo para negociação. E não ter tempo para negociação é aumentar sua base de custos. É aumentar a tensão nesse processo e a chance de erro é cada vez maior. Beleza, você está desenvolvendo a sua coleção próximo à data de chegada na loja. Então, em termos de tendência, você pode estar um pouco mais assertivo, mas você tem zero margem para erro. Porque se atrasar qualquer coisa do processo, se você mal negociar alguma situação, há uma tendência do seu risco a aumentar. Terceiro ponto, o conhecimento em 6, o conhecimento em T, né, que eu brinco em T, aqui tem uma foto do Thiaguinho, eu sempre uso essa foto, e os 6 pilares da moda, tá? Moda parece ser fácil, mas é um segmento com muitas particularidades. Quem tá dentro já sabe disso, já sentiu isso na pele, né? Então existem esses 6 conhecimentos que é muito importante: produto, marketing, brand, logística e produção comercial, financeiro e digital. Você não precisa ser necessariamente expert em tudo isso,
Mas você precisa entender sobre tudo isso, até para que você possa conversar, dialogar, contratar pessoas, nem ser terceirizados, participar das negociações. Isso é fundamental no seu processo, não negligencie isso. Não importa se você é uma empresa ou se você tem sócios, mas uma coisa é certa, cada pilar desse é importante e fundamental para o teu processo, para o teu projeto. Então, quanto mais você fortalece esses pilares com parceiros, diretores, sócios do seu negócio, mais chance você vai ter de ter sucesso. E isso é um hábito importante, conhecer um pouco de tudo, tá? Quarto ponto, o que eu chamo de metas com sazonalidade, né? E aqui eu separei as principais, tá, jovens? Nós temos aqui meta comercial, meta fabril, meta de criação e a projeção atualizada. Ora, se eu sei qual é o meu alvo, meu objetivo no ano, eu traduzo isso em itens a serem produzidos, eu traduzo os itens a serem produzidos em mix de produto, ou seja, e a partir daqui eu entendo quais são os tipos de produtos, as categorias, as linhas, e aí monto minha coleção. E obviamente, no passar dos meses, no passar das fases, dos períodos do ano, você precisa fazer com que essa projeção seja atualizada, tá? E um dos erros muito comuns, é por isso que eu estou reforçando isso, jovens, um dos erros muito comuns nesse processo é que muitas vezes os empreendedores de moda só fazem isso uma vez por ano. Eles acabam demorando muito para poder estar atualizando as coleções. E aí o que acontece? Não fazem os remanejamentos, acabam gerando saldos, muitas vezes as coleções não absorvem aquele volume, ou muitas vezes faltam, e o ideal é que você faça isso aí pelo menos a cada 2, 3 meses. Tá bom, mês a mês eu acho um pouco esticado mesmo, mas pelo menos aí umas 2 a cada 2 ou 3 meses do ano você tem que ficar fazendo essa atualização das suas projeções, combinado? Qual é o quinto item? Controle de capital de giro, outra reclamação frequente nos membros que a gente que entram no nosso método e também nas nossas mentorias, tá? Você faz uma projeção de venda e, por consequência, você define ali a sua meta fabril, o seu modelo de fabricação. Aí o que acontece? Muitas vezes as regras comerciais, o que eu chamo aqui de regras comerciais? Vamos para o básico, tá? Quantas parcelas você faz? Quais são as políticas de desconto? Muitas vezes, tanto o parcelamento como as políticas de desconto estão distorcidas e não estão contabilizadas na hora de fazer a precificação, tá? Quando você tem projeção, as metas fabril e o modelo de fabricação definido, tá? Se for próprio ou se for private label. E as regras comerciais, isso monta, né, um plano de orçamento, tá? E aí o que acontece? Muitas marcas acabam trabalhando, comprando no curto prazo, porque trabalham na operação ali muitas vezes à vista ou até mesmo antecipado, mas vendem no longo prazo, 60, 90, até mesmo 120 dias. E esse desencontro entre eu ter que bancar a operação à vista e vender a prazo, na maioria das vezes vai dar o que eu chamo de asfixia, né? Você vai estar com caixa totalmente sufocado. E muitas vezes isso não é um problema de venda, isso é um problema conceitual do seu negócio. Por isso que é tão importante planejamento. Sexto item, gestão de estoque. Você precisa estar analisando os estoques de produto acabado, tá? Para poder separar aqui os conceitos. Em loja, o que você tem hoje em processo, se você não produz diretamente, você compra, o que é que você tem comprado, que seria o a receber, tá? E cruzar também com sua matéria-prima. Muitas vezes tem algumas empresas que trabalham com modelo de fabricação híbrido, onde eles podem até não fabricar as peças, mas eles compram os tecidos e terceirizam boa parte do processo. Então você tem que fazer gestão de loja, produto acabado, loja, processo e também das matérias-primas, tá? Em cima disso, desenvolver quais são os seus estoques reguladores. Tem muitos de vocês que não fazem nessa conta. E esse erro que, inclusive, é um erro crasso, porque o estoque regulador que vocês definem pode estar travando as suas vendas. Se você não tiver um volume mínimo de peças em loja, por exemplo, ou em processo, o seu dificultador de crescimento pode estar aí, por não saber fazer esse cálculo. E em cima disso, obviamente, é muito importante também estar analisando os remanejamentos de coleção. Isso vale muito para os itens da Fabril, né? Quando
Às vezes você está abaixo da meta, você segura as referências e faz um remanejamento, e muitas vezes se estiver acima você tem que antecipar a distribuição, tá? E as remarcações. É muito importante quando você analisa em estoque, sempre o valor é o valor atual. Então se você implantou uma promoção ou fez uma remarcação, obviamente tem que contabilizar essa baixa, né? O seu estoque automaticamente vai ter baixado por uma decisão de política de desconto, tá? Então é muito importante que as metas que você vai traçar para as vendas estejam alinhadas com o seu nível de estoque. E aí a gente tem ferramentas nos nossos métodos que ajudam, inclusive, a você desenvolver o seu estoque regulador, tá? Então, pesquisa lá com a gente, que a gente tem muito conteúdo relacionado e a gente vai te ajudar sobre isso. Mas a gestão de estoque, de fato, é um item fundamental no teu processo. E sétimo, para poder finalizar, nós temos aqui o conteúdo estratégico para as redes sociais, tá? Aqui tem um ponto que eu acho bem relevante, que a gente precisa entender que a rede social é um canal de aquisição, é uma forma de atração de clientes, tá? Existem muitas dúvidas sobre tráfego orgânico e tráfego pago. Inclusive, a gente tem uma masterclass específica com o nosso parceiro Rafael Brandão falando sobre isso. Você pode ter 2 tipos de estratégia e dentro desse tráfego pago existem N tipos de campanha, tá? As redes sociais muitas vezes também são vitrines para suas marcas, por isso que tem muitas marcas de forma até exagerada usam como um catálogo, né? Parece até aquele monte de foto de fundo branco, é um catálogo digital. Eu acho isso um pouco equivocado, mas por outro lado também tem muitas marcas que acabam usando esse material também como só conceito. Então a gente tem que ter um equilíbrio nesse tipo de mídia. E aí tem um ponto central em tudo isso, é entender que as redes sociais, o nome já está falando, né? São redes sociais. Existe essa necessidade, né? E as marcas estão trabalhando muito isso, inclusive as nossas estão refletindo muito sobre isso, que são os influenciadores internos. As pessoas precisam saber quem está por trás, quem são as pessoas que fazem aquele processo, tá? Quem são as pessoas por trás das marcas? E aí, qual o erro comum e como que resolve isso, né? O erro comum é, muitas vezes, as marcas na ansiedade de vender, elas querem resolver todo o problema dela no único canal. Então a gente precisa entender em que momento, em qual formato, dentro das redes sociais, eu tenho que trabalhar meu conceito, em qual formato eu tenho que trabalhar meu material de apoio. Vou te dar um exemplo. Pode ser que no feed eu trabalhe as campanhas, né? A parte mais conceitual. Pode ser que nos stories, nos destaques, eu trabalhe ali o que eu chamo de material de apoio, por exemplo, os provadores, né? Ou seja, para cada mídia ou para cada formato, eu procuro atender uma necessidade, tá? E é muito importante entender que rede social, a ideia realmente é gerar conexão entre pessoas, né? Então a rede social é um convite para um papo. Será que você está trabalhando nas suas redes sociais dessa forma, tá? Então você curtiu esse conteúdo? Agora me fala, qual desses 7 hábitos você está precisando trabalhar para melhorar a sua marca? E lembre-se, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e dá um pulinho também no meu Instagram, @ViniSouzaBR, que diariamente eu estou dando dicas sobre gestão de marcas de moda. Tamo junto e até o próximo vídeo.